E se você fosse convidado para um jogo mortal valendo 1 milhão de euros, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Lucas e Chloe tentando sobreviver a um assassino misterioso em uma escapada brutal. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o jogo da paranoia em Jogue ou Morra. Esse casal não faz ideia, mas um enigma se tornará um verdadeiro quebra-cabeças. Após um dia cansativo em seu trabalho como caixa de loja, Lucas volta para sua casa e tira o merecido descanso. Só que algumas horas depois, sua campainha toca e Chloe aparece lá. A garota diz estar preocupada com ele, mas logo muda de assunto e mostra estar ali para chamá-lo para um jogo chamado Paranoia, que está em seu último nível, e tem um prêmio de 1 milhão de euros. Porém, o cara não está nem aí para isso, pois a garota sumiu por meses e só apareceu para chamá-lo porque ele é o melhor em resolver enigmas. Só que após uma troca de olhares, os dois passam de inimigos para amantes e começam a dar uma relaxada. E dessa forma, Chloe consegue fazer Lucas deixar as mágoas de lado e resolver um enigma codificado que o Paranoia havia colocado no jornal. Chloe conta sobre uma mensagem que descobriu e Lucas usa cifras de substituição considerando o abecedário e chega à conclusão que era um código postal. Aí eles vão para a frente do computador e começam a pesquisar a respeito de onde poderia acontecer o jogo do Paranoia, encontrando um site sobre a proteção do cisne negro, que era um símbolo do jogo Paranoia. Com isso, eles resolvem mais um enigma, e assim os dois descobrem sobre uma rave que será realizada. E como irão partir essa noite, Lucas vai até o quarto de sua mãe e a avisa que voltou a falar com Chloe. O estranho é que o quarto estava vazio. Após isso, os dois vão até o local em que está acontecendo a rave e começam a vasculhar pelo lugar e procurar onde fica a entrada para o Paranoia. Lucas comenta estar escutando uma melodia diferente da batida da rave e os dois descobrem uma máquina de fliperama com um único controle. Lucas vai primeiro e perde, mas Chloe vence a máquina, conseguindo assim uma coordenada e uma mensagem dizendo para se apressarem depois de ganhar. Então, sem demora, eles partem para o endereço indicado. Ao chegarem no hospital psiquiátrico isolado no meio do nada, a dupla é recebida por uma mulher vestida de enfermeira e é levada para dentro. Eles são escoltados através de corredores cheios de câmeras até uma sala vermelha lotada de velas, onde se encontram com os outros participantes, sendo eles Ray, Maxine, Jablonski e Naomi. Assim que as apresentações terminam, uma voz sai dos alto-falantes e os parabeniza por terem chegado tão longe. Além disso, também é dito que o jogo acontece nesse cenário de hospital. E a competição de fuga era levar os jogadores ao limite, onde toda vez que eles resolverem um mistério e mudarem de sala, receberão uma peça do quebra-cabeça. Fora isso, os jogadores foram separados em duplas que têm o objetivo de escapar do hospital, e eles só poderão sair se completarem os quebra-cabeças. E depois que o jogo começar, ninguém terá o direito de sair. E assim que o discurso acaba, algumas enfermeiras entram na sala. Ok, antes de tudo, eu acho importante apontar algo que vocês não notaram, mas o Lucas é extremamente gado, né? A garota ficou meses e meses fora depois de ter sumido, e quando ela volta, já consegue fazer o cara comer na mão dela com apenas uma relaxada. Isso mostra que Lucas provavelmente é um pouco dependente emocional dela, o que definitivamente não é bom. Sem contar o fato de que ele foi até um quarto falar com alguém que não estava lá, como se a pessoa estivesse. Agora, falando a respeito de como eles simplesmente foram cegamente atrás de algumas pistas lançadas por alguém desconhecido, aparentemente eles já conheciam esse tipo de jogo, e também a organização que os elabora. Porém, mesmo assim, eu acho que seria importante que eles se armassem ou deixassem avisado para algum parente o lugar para onde estão indo. Afinal, não seria impossível que acabassem sendo sequestrados para algum tipo de mercado proibido, como o tráfico de órgãos e outras coisas horríveis. Ainda mais levando em conta que eles foram recebidos em um hospital abandonado, né? Fora que essa parada de não poder sair no meio do jogo geralmente é um sinal de que algo ruim vai acontecer, e talvez indique que apenas o vencedor vai sair vivo e o restante em um saco plástico. Por isso eu com certeza teria saído dali na hora sem olhar para trás. 1 milhão de euros não vale a minha vida. E depois de falar tudo isso, provavelmente o Lucas tem uma grande chance de ganhar esse jogo. Afinal, o cara resolveu rapidamente, de cabeça, vários enigmas com cifras de substituição, o que não é uma tarefa fácil, e exige bastante raciocínio lógico, e participar desse tipo de desafio deve ser algo que ele está acostumado, ou tem necessidade, já que na sua vida cotidiana, ele parecia estar bastante entediado com tudo. Algum tempo depois, os participantes acordam presos e separados, e caso queiram continuar no jogo, devem encontrar os seus parceiros. Dessa forma, Chloe e Lucas começam a olhar em volta e xeretar cada canto para ver se acham uma forma de se libertar e sair dali, o que não acaba sendo difícil, já que é só a primeira fase. Lucas se liberta rapidamente e abre a tampa de tubulação de ar que tinha na parede. Assim, ele e Chloe começam a se falar. A garota tinha uma chave em mãos, mas essa chave não entrava em lugar nenhum de seu quarto. Por isso, ela joga a chave através da tubulação para que Lucas a pegue. E é exatamente o que ele faz. Dessa forma, ele consegue abrir uma gaveta e pegar 2 maçanetas e outra chave. Ele usa as maçanetas para sair do quarto e entrar no de Chloe, que estava ao lado. E com a chave, ele a liberta. Assim, uma gaveta se abre e outra pista aparece para a dupla, dizendo para eles irem até o quarto 7. Bom, o primeiro jogo aparentemente
aparentemente não tem um tempo estabelecido para eles escaparem das salas, mas tem câmeras observando ambos para verem seus passos. Já sobre jogar a chave pela tubulação é algo que poderia dar bem errado caso o cano fosse um pouco mais longo. Nem Lucas e muito menos a Chloe conseguiriam recuperar a chave. Então, sabendo disso, Chloe poderia amarrar um dos seus cadarços na chave para poder puxá-la de volta, caso ela erre o lançamento, e Lucas poderia fazer o mesmo com a sua chave. Afinal, as algemas geralmente são projetadas para serem abertas por uma chave padrão, então existe uma grande possibilidade de que Chloe pudesse se soltar com a mesma chave de Lucas. E aí ela também poderia procurar por pistas no seu quarto, e até mesmo ter uma facilidade maior para jogar a chave pro cara. E como aquela chave de Lucas estava em um local onde qualquer erro que ele cometesse poderia fazê-la cair, se isso acontecesse, o cara poderia usar a velha tática de deslocar o polegar para tirar a algema. É uma tática bem dolorida, mas em últimos casos é bom saber que dá pra fazer isso. Após subirem algumas escadas, o casal finalmente chega no quarto 7, só que depois deles entrarem, a porta se tranca, e na frente deles tem uma cama cheia de amarras. Não demora muito para uma mensagem na TV mandar alguém se deitar na cama, e aí Chloe se oferece para isso, e é presa lá. Porém, ela se arrepende logo em seguida, já que em cima do colchão tinha uma estrutura cheia de facas, que ia abaixando conforme Lucas se movia para perto dela. E para piorar, ele precisa tirá-los dali antes do tempo de 2 minutos acabar. Sendo assim, ele começa a tentar resolver o quebra-cabeça que tinha na parede. Tudo isso enquanto as facas desciam conforme o tempo acabava. Só que a pressão é tanta que o cara tenta desistir do jogo várias vezes. Por sorte, Chloe consegue colocar juízo na cabeça dele e fazê-lo terminar o quebra-cabeça, montando a imagem de um cisne. Além disso, Chloe consegue visualizar alguns números da senha da porta na estrutura das facas. Então ela fala esses números para o jovem, e ele descobre qual era o que estava faltando, abrindo a porta e fazendo as facas voltarem para cima. Aí, assim que Lucas solta ela da cama, Chloe pega a próxima pista e vai correndo para o quarto 11, com Lucas chorando atrás dela igual um bebezão medroso. Ok, esses dois com certeza têm parafusos a menos. Como é que eles não conseguiram ver que tinha uma baita estrutura cheia de facas em cima da cama que alguém precisava se deitar? Sério, como é que ninguém percebeu isso? A primeira coisa que eu faria quando as facas começassem a descer seria colocar aquele móvel entre as facas e a Chloe. Como a estrutura parecia funcionar com a gravidade, sendo solta apenas por um cabo, provavelmente aquela mesa seria o suficiente para segurar as facas quando elas descessem, já que esses jogos não são tão agressivos quanto os dos jogos mortais. E dessa forma, Chloe ainda conseguiria ver os números, e até o próprio Lucas poderia ir lá ver, afinal aquele quebra-cabeças não serviu pra nada. Agora, sobre o código, o cara usou novamente da lógica para resolver a senha, porém ele não tinha ideia de quantos números era a senha. Os números das facas eram 5, 30 e 6, e depois na outra fileira 3 e um número faltando e 7. A senha poderia ser apenas 4 números, sendo os resultados das multiplicações que ele fez, que no caso eram 5 vezes 6 que dava 30 e depois 3 vezes 7 que dava 21. Só que a senha eram todos os números, no caso 5, 30, 6, 3, 21 e 7. E vamos combinar que o Lucas contou um pouco com a sorte aqui, e já ficou claro que o jogo é mortal, e não terá como sair dele sem esperar que alguém ganhe. E honestamente não é uma boa ideia ir devagar para as próximas salas, dando a chance de outra pessoa ganhar, pois com certeza só os vencedores ficarão vivos. Então Lucas chorando por aí só vai atrasar tudo. No entanto, no meio do caminho, Chloe e Lucas dão de cara com outra dupla que também está indo para o quarto 11, e infelizmente eles perdem na corrida e ficam de fora desse desafio. Mas do nada, novamente uma música começa a tocar pelo corredor, e aí a dupla segue esse som e acaba sendo presa em outra sala onde tinha um cara tocando piano. Perto dele tinha uma prateleira cheia de partituras e livros sobre música, além de um cadeado. Rapidamente eles começam a tentar resolver o enigma, porém nada dá certo, e para piorar a sala começa a pegar fogo. Por conta disso, o pianista sai dali, e vendo o banco vazio e somando com os livros que viu na prateleira, Lucas vai até o piano e começa a tocar algumas notas, completando a música do pianista. Assim um compartimento se abre, e Chloe pega as coisas que tinham ali. Com isso feito, os dois saem rapidamente da sala. Lá fora, Lucas explica que terminou a música porque em A Carta Roubada de Edgar Allan Poe, que estava na prateleira, o escritor fala que o lugar mais seguro para se esconder algo era à vista de todos, e isso era o piano no meio da sala. Ok, nunca que eu iria baixar a guarda caso tivesse outra pessoa em uma sala de um jogo mortal. O que impede esse cara de vir pelas suas costas com uma faca quando você estiver resolvendo o enigma? Ou pelo menos eles deveriam imaginar que o enigma tem algo a ver com o pianista. O cara estava iluminado bem no meio da sala. Afinal, geralmente os humanos tendem a complicar algo que é simples, procurando coisas pequenas em lugares escondidos, ao invés de ir direto no que está na sua frente pedindo para ser visto. Então, depois de eu conversar com o pianista, se é que vocês me entendem, eu daria uma conferida no piano para ver se não tinha nada escondido nele. E se os dois tivessem ficado de olho no pianista, talvez pudessem ter notado o momento em que ele escapou da sala e segui-lo. Sim, eles não conseguiriam a peça de quebra-cabeça, porém eles não seriam queimados vivos. E por falar nisso, como é que essa empresa que está realizando o jogo botou fogo em uma sala de um hospital abandonado, sem acabar com o restante do prédio? Só de ficar no mesmo ambiente
ambiente que o fogo, eles teriam uma extrema dificuldade em respirar. Correriam o risco de ficar sufocados com a fumaça e também estariam suando mais que um velho na sauna. Só que esses dois saíram da sala sem chamuscar um fio de cabelo e sem nem suar. E digamos que se você joga um Elden Ring da vida, essa tática de explorar o mapa vai funcionar. Mas em um jogo de vida ou morte, você deveria tentar ir no local mais óbvio de cara. E se não desse certo, aí sim você poderia explorar a área. E mesmo que eles dessem um jeito no pianista e não fosse possível terminar a música, a dupla poderia só destruir o piano e pegar o que estava lá dentro. O importante é o resultado, já que nem todo mundo saberia tocar o piano. E isso foi algo bem específico, como se esse jogo tivesse sido planejado para o próprio Lucas. Afinal, era um livro de Edgar Allan Poe. As chances de qualquer outra pessoa ali ter lido esse livro e pego a pista que era sobre uma citação do livro eram mínimas. E é mais uma prova de que esse jogo parece ter sido feito para o Lucas ganhar. Depois disso, o casal vai até uma sala de autópsia, pois o papel que Chloe pegou estava escrito: somos todos iguais diante dela. No caso, a morte. Assim que entram na sala, a porta obviamente se tranca. Dentro da sala, existem bonecos de palhaço em cima das macas, fora um baralho na mão de um dos palhaços, roupas manchadas de sangue e novamente um teclado numérico na porta. O problema é que ao xeretar o cesto de roupas sujas, os dois encontram o corpo de uma das participantes, o que obviamente pesa o clima. Para piorar, alguém começa a bater na porta tentando arrombá-la. Então, enquanto Chloe tenta bloquear a porta com uma maca, Lucas mexe no baralho para ver se consegue descobrir algo. E de fato ele consegue achar um código. Aí ele entrega as cartas para Chloe e fica segurando a porta. Por sorte, ela consegue abrir a porta pouco antes do invasor empurrar Lucas. Assim, eles saem correndo dali descendo as escadas sem olhar para trás, com alguém assobiando a melodia do Cisne Negro ao fundo. O problema é que Chloe só conseguiu pegar a peça do quebra-cabeça antes de sair, deixando a pista para trás. Devido a isso, o casal começa a andar pelos corredores, fugindo do perseguidor, enquanto tentam achar um novo desafio. O ruim é que assim que Lucas entra em um quarto, a porta se fecha, deixando Chloe para fora. E como precisava fugir do assassino, Chloe sai correndo. O problema é que do lado de dentro, Lucas é surpreendido por alguém. Ok, ficou bem claro que além dos jogos que são mortais, também existe uma pessoa que está indo atrás dos participantes na intenção de eliminá-los. Só que não se sabe se é alguém enviado pela staff do game ou algum dos participantes eliminando a concorrência. Por isso, o melhor seria não confiar em outra pessoa. Agora, sobre a sala de autópsia, deveria haver alguns objetos cortantes como aquelas tesouras ao lado da mesa, que serviriam para a autodefesa. Ou eles poderiam tirar a chave de fenda do pescoço de Maxine e usá-la para se defender. E levando em conta o fato de que o assassino não atirou em quem estava segurando a porta, podemos presumir que ele estava armado com uma arma branca. Então, honestamente, não seria um problema para a dupla armada com as coisas que tinham na sala enfrentarem apenas uma pessoa, criando uma armadilha aproveitando que eles sabem de onde o assassino estava vindo. Isso provavelmente até faria com que o jogo se tornasse mais simples, já que não teria a pressão de um maluco correndo atrás de você. E não deu pra entender por qual motivo o cara entregou as cartas para Chloe e foi segurar a maca, já que ela acabou derrubando as cartas e poderia acontecer que ele não tivesse memorizado o código para repetir para ela. Lucas arriscou bastante aqui, pois o assassino poderia entrar e eles estavam sem nada para se defender. E aí vocês já sabem, seria game over. Algum tempo depois, Lucas acorda preso em uma cadeira elétrica com um livro de como tornar seu filho um gênio bem ao lado. De repente, uma voz ressoa na sala, falando para Lucas que a memória de uma pessoa melhora quando é mostrado que cada erro cometido tem punição. E é isso que Lucas vai experimentar. Basicamente, o homem irá dar uma série de 11 pares de palavras para Lucas, e ele terá que lembrar uma das palavras de cada par. Por exemplo, peixe e abóbora. O cara vai falar abóbora, e Lucas terá que dizer peixe. Só que é um pouco mais complicado que isso, porque cada erro será punido, e 5 respostas corretas já irão liberá-lo. Logo, o jogo começa. Ele até acerta a primeira rodada, mas infelizmente Lucas está mais concentrado em chorar do que responder e viver. Por isso, ele é punido repetidas vezes, e acaba estourando o número de erros. Nesse momento, uma enfermeira entra na sala para dar cabo do cara, só que para surpresa dela, ninguém tinha percebido, ou talvez fosse um tipo de segunda chance. As mãos de Lucas tinham sido presas ainda dentro das mangas da camisa, o que tornou ainda mais fácil que ele se libertasse das alças. Aí, ele tira a garra negativa da cadeira e coloca no pescoço da enfermeira, fazendo com que ela se eletricute. Aí a gaveta abre, mostrando que Lucas passou para a próxima fase. Então ele se liberta, pega a peça e a dica da gaveta e sai da sala. Ok, esse tipo de situação com certeza prejudica sua capacidade de memorizar coisas, porém Lucas até agora se provou ser no mínimo muito inteligente. Então definitivamente ele poderia usar uma técnica conhecida como associação visual, e ela consiste em apenas 2 passos. O primeiro seria criar uma imagem para cada palavra. Por exemplo, se uma delas fosse um carro, você visualiza um carro, e se a segunda fosse um cachorro, você visualiza o cachorro, é claro. Mas é aí que vem a segunda parte. Você deve misturar essas 2 imagens. A chave é tornar essa imagem o mais vívida possível na sua mente. Quanto mais realista a imagem, mais fácil será de lembrar dela. No caso aqui, o cachorro poderia estar na
janela do carro. Então, relacionando as duas imagens com um cachorro no carro, por exemplo, fica bem mais fácil de lembrar as palavras, que no caso eram mente, doente, cadáver, frio, cruz, preta, calabouço, escuro, mãe, mistério, círculo, colorido, tesouro, enterrado, alma, voo, presença, ausência, vento, violento, assassino, inocente. E aí, imaginando todas essas imagens, ajudaria demais Lucas a lembrar das palavras e responder corretamente 5 vezes, o que seria o suficiente para vencer o jogo. Diferente da trapaça que ele fez e por algum motivo acabou dando certo também. Paralelo a isso, outro jogador está se escondendo em uma cozinha com medo de algo, só que estava muito frio, por isso o cara liga o fogão para se esquentar. O problema é que alguém aparece atrás dele e faz a temperatura esquentar demais, se é que vocês me entendem. Ao mesmo tempo, Chloe está escondida em uma sala quando é surpreendida por Lucas, que a achou facilmente por algum motivo. E aí, no meio de todo esse terror com perigos para todos os lados, os dois decidem que essa é a melhor hora para conversar sobre o passado. Chloe revela que só ficou um ano longe de Lucas porque pessoas estavam a atormentando, o que fez ela cair em depressão e ser internada em um hospital psiquiátrico. E além disso, Lucas também fala um pouco sobre o passado, mais especificamente sobre quando sua mãe foi finalizada em casa e ele não escutou nada, que é algo que ele se culpa até hoje. No meio de tanta tristeza, o casal decide que é uma boa hora para se pegar também. Porém, isso não vai muito longe, já que entre os arquivos que tinham ali, eles percebem que um dos papéis era uma ficha de Naomi, pois ela era uma antiga paciente perigosa do hospital e que tinha um sério problemas com objetos pontiagudos, por exemplo, uma chave de fenda, que era o que tinha no cadáver de Maxine, a participante que eles acharam anteriormente. E eu estou vendo um padrão meio suspeito, já que parece que eles reuniram todos os pacientes do hospital psiquiátrico para fazer uma confraternização. Pensando nisso, eles decidem que precisam terminar logo o jogo e se aprontam para sair dali. Só que Lucas esbarra em um abajur, que se acende e revela o corpo de um dos participantes pregado na parede com uma chave de fenda enfiada no pescoço. Após saírem da sala, o casal se encontra com Jablowski, que está desesperado tentando finalizar o jogo. Lucas questiona sobre Naomi e o cara revela que eles se separaram há um tempo já, mas como via todos os participantes como inimigos, Jablowski não fala mais nada e vai embora. Bom, vamos primeiro falar do jogador que está sozinho. Ele claramente estava fugindo do assassino e levando isso em conta, é uma péssima ideia que ele tenha acendido o fogão. Primeiro, que tá na cara que isso faria luz e avisaria a sua posição, e segundo, que o cara poderia se distrair e ser pego de surpresa, justamente como aconteceu. Então, apesar de estar com frio, a melhor opção seria apenas ficar quieto em seu canto, com algo em mãos para se defender. Mas surpreendente pra mim é a facilidade com que Lucas achou Chloe. Quer dizer, se ele a achou tão fácil assim, por que o assassino não fez o mesmo? É impressionante que ela não tenha sido finalizada ainda. E como se isso não bastasse, os dois gênios ainda têm a brilhante ideia de perder um tempo conversando e relaxando, sendo que precisavam ganhar o jogo e fugir de um maníaco. Por sorte, eles convenientemente param e acham ali no meio de centenas de papéis a ficha de Naomi, onde mostra que ela era perigosa e instável, quase como se estivessem preparando um culpado e apontando pra ela, o que é bastante suspeito. E além disso, eles também acham mais uma chave de fenda e um martelo, o que poderia ajudá-los a sobreviver. Eu realmente não entendo porque eles estão deixando tudo isso pra trás. Ignorando isso, Lucas e Chloe continuam seguindo a pista Agora Você Subirá ao Céu, escrita no papelzinho. Enquanto procuravam por uma capela no hospital, eles também se questionam sobre o que o jogo está testando. Afinal, Lucas passou de fase mesmo tendo finalizado a enfermeira. Além disso, os dois também percebem que um dos quadros que Lucas tem na sala de casa aparecia na foto do documento de Naomi sendo pintado por outro paciente do hospital, o que é bem estranho. Pouco tempo depois, o casal, que agora está armado com alguns canos de aço, se encontra com Naomi. Ela estava triste, chorando, parecendo bem perdida, só que por conta de tudo que viram até agora, a dupla estava bem receosa em chegar perto, ainda mais que tinha uma chave de fenda no bolso dela. Os dois perguntam sobre os assassinatos e ela insiste que não fez nada disso, pois estava dormindo até agora há pouco. Lucas até tenta fazer ela se acalmar, mas a garota está tão mexida das ideias que se finaliza com a chave de fenda. O cara fica abalado com isso, mas Chloe apenas continua seguindo em frente, pois achava que Naomi era só uma louca assassina. Porém, ela e Lucas acabam se separando. Em paralelo, Jablowski está procurando pela próxima fase na intenção de finalizar o jogo, quando entra em uma sala que parece pertencer a um dentista. O problema é que lá dentro ele é pego de surpresa e atingido por uma seringa. Algum tempo depois, ele acorda preso à cadeira do dentista e uma pessoa misteriosa lhe ameaça com uma chave de fenda, fazendo com que ele arranque os seus próprios dentes. E o problema é que não é apenas um, o cara força ele a arrancar vários, só que como desiste, o homem vai para cima dele com uma máquina. Pouco depois, Lucas chega na capela e vê Chloe jogada em um canto toda suja de sangue. Por sorte, o sangue não era dela. Acontece que ela tentou salvar o cara que estava no meio do local. Ouvindo isso e vendo que sua namorada estava bem, Lucas vai checar a vítima, vendo que era Jablowski, e infelizmente o coitado morreu banguela, pobrezinho dele. Então, Lucas consola Chloe e os dois decidem continuar em frente. Para isso, eles começam a ver os quadros
nas paredes e um baralho de tarô que tinha na mão do Jablonski, mas claramente existia uma tensão entre os dois, já que eram os últimos restando. Apesar disso, eles veem as ligações que poderiam ter entre a Bíblia e o tarô, e chegam até o quadro com Jacó. Assim que Chloe coloca sua mão em cima do quadro, uma luz se acende no segundo andar da capela. Rapidamente, a dupla se dirige até perto da luz. Então, Chloe sobe na frente e Lucas logo atrás. Só que no meio da subida, Chloe chuta o cara para baixo e segue sozinha. Isso enfurece Lucas e ele sobe logo atrás com um cano de aço, mas só chega lá em cima depois de Chloe já ter descoberto a senha da porta e saído. Ok, primeiro vamos falar do Jablonski. O cara sabe que tem um assassino à solta por aí e prefere seguir sozinho na intenção de terminar o jogo. Claro que a dupla não é muito confiável, mas talvez seja melhor ficar com eles e tomar cuidado do que ficar à mercê de um assassino louco. Afinal, nunca se sabe quando você será pego por um maníaco e forçado a arrancar os próprios dentes. E se ele quisesse seguir sozinho, poderia pelo menos ter se mantido mais atento e também ter se preparado melhor, em vez de mergulhar de cabeça em algo e esquecer de tudo que está ao seu redor. Agora, falando de Lucas, honestamente é bem suspeito que o mesmo quadro que estava sendo pintado no hospital apareça na casa dele. Claro, poderia ser que ele apenas tivesse comprado, mas mesmo assim seria importante que Chloe se mantivesse alerta, e talvez tenha sido justamente por isso que ela lhe abandonou. Porém, como eu disse antes, não é muito inteligente sair correndo por aí desarmada com um assassino à solta, a menos que por algum motivo esse maluco seja o Lucas. Algum tempo depois, do lado de fora, Lucas começa a procurar por ela. O problema é que quando a encontra, Chloe está ferida e perto da morte. Ele até tira sua blusa para tentar esquentá-la, porém isso não dá certo e ela vai de base. E com isso, o cara tem um flashback de sua mãe. Lucas fica furioso e sai por aí com a barra de ferro procurando pelo assassino. E sem demora, os dois se encontram e começam a lutar. A luta é bem equilibrada e ambos apanham bastante. Mas enquanto está apanhando no chão, Lucas reverte a posição e domina o assassino. O cara não resiste muito e até tira a própria máscara, mostrando que ele era o próprio Lucas, e não para por aí. O assassino fala que esteve protegendo Lucas por todos esses anos, e que agora estava na hora dele se responsabilizar pelos próprios atos. E assim, Lucas começa a recuperar suas lembranças, onde é mostrado que foi ele quem criou o jogo Paranoia para atrair Chloe para perto dele mais uma vez, pois ela tinha saído porque ele era meio psicopata, e aquele que atormentava a garota era ele mesmo. Além disso, o quadro que tinha sido visto na foto de Naomi anteriormente era do próprio Lucas. Ele havia pintado, por isso estava em sua sala. E Lucas, que era uma pessoa violenta e que deveria ficar longe de objetos pontiagudos. Lembrando disso, Lucas finaliza o seu outro eu e sai dali confuso, lembrando de como sua mãe o prendia no porão e lhe fazia pintar durante o dia todo. O mais doido é que todos os corpos que deviam estar dentro do hospital estão ali na floresta ao redor de Lucas, e ele está todo machucado pedindo por ajuda. Algum tempo depois, a polícia e os paramédicos chegam ali e lhe socorrem, e enquanto ele está sendo tratado, também é interrogado. Lucas apenas diz que viu um homem de laranja e finge estar sofrendo muito, o que o faz ser liberado momentaneamente. Só que assim que os policiais se viram, o cara ri como um louco. Depois disso, ele vai para casa e se deita na cama, lembrando de quando arrancou as algemas, saiu do porão e finalizou a própria mãe com uma chave de fenda. Mas o mais doido é que o seu porão está com os corpos de sua mãe e de Chloe. Bom, antes de tudo, eu acho bom deixar claro que a maneira mais fácil de sobreviver e derrotar esse jogo seria se todos os jogadores que ainda estavam vivos após o jogo começar se unissem em prol de finalizá-lo, ou simplesmente de achar uma maneira de sair dali. O que não seria difícil, já que o local estava abandonado e não parecia contar com seguranças. Isso é claro levando em conta que o jogo realmente existiu, porque parece que nesse final deu a entender que após atrair as pessoas para o hospital, Lucas apenas começou a imaginar coisas, como armadilhas mortais e um jogo complexo, quando na verdade ele estava apenas finalizando os jogadores na parte de fora da casa. E eu não cheguei a falar do que Chloe poderia fazer sobre o stalker dela. A garota poderia ter colocado câmeras na sua casa e no perímetro da casa para pegar o culpado. É claro que o cara poderia usar um moletom ou algo assim para se mascarar, mas a melhor forma mesmo seria mudar-se para outra casa e evitar o contato com pessoas que conhecessem o seu ex, no caso o Lucas, porque dessa forma ela poderia ter certeza de quem estava fazendo isso, pois é extremamente improvável que uma pessoa aleatória fique perturbando você por vários dias. E como raios a polícia simplesmente libera o Lucas de uma investigação mais aprofundada? Ele era o único sobrevivente e também estava coberto de sangue, fora que supostamente o assassino verdadeiro apenas lhe feriu e depois foi embora. No mínimo, esse cara deveria ter sido considerado um suspeito e sido levado para a delegacia para dar depoimento. Além do mais, ele tem um histórico bem complicado, afinal ele já ficou internado em um hospital psiquiátrico, e a mãe de Lucas havia sido finalizada por ele mesmo. Então, se você parar para analisar, dá pra ver a incompetência dessa polícia. Ou vai saber, talvez até a investigação tenha sido imaginada por Lucas, afinal ele levou o corpo de Chloe para casa. Fala galera, esse foi como derrotar Jogue ou Morra. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você se tornasse alvo de um assassino vingativo que finaliza brutalmente suas vítimas, o que você faria? Quer saber o que vai acontecer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do derrotar
derrotando filmes. Muito obrigado por assistir e lembre-se, caso você esteja vendo coisas imaginárias, procure ajuda, afinal, nunca se sabe se você vai criar ou não um jogo mortal em sua própria cabeça.